próximo capítulo da novela Cara e Coragem. Ítalo começará a investigar a vida de Gustavo, após ele descobrir que ele teve um caso com Clarice no passado. Ele pedirá a ajuda de um amigo hacker para resgatar as gravações de um local, e ficará horrorizado com as imagens. Ele não perderá tempo e desmascarará Gustavo da pior forma possível. E ainda, 2 segredos bombásticos sobre o passado de Léo serão revelados após ele confrontar Jonathan. O cientista irá dar o castigo que o filho de Marta está merecendo há tempos na novela. Após Patty revelar para Ítalo que Clarice tinha um caso com Gustavo, ela comenta: Se o Gustavo foi amante da Clarice, ele entra aí numa lista de possíveis envolvidos naquela noite. Ansioso, Moa diz: Nada a ver. O cara não tem nada a ver com essa história toda. Com toda a seriedade do mundo, Ítalo sugere: Pensa, a gente não sabe muita coisa daquela noite. Cada informação conta. Eu quero entender onde o Gustavo estava e o que fazia a noite em que a Clarice foi encontrada sem vida. Intrigada, Patty pergunta: E o que você pretende fazer para descobrir qual era a relação da Clarice com o Gustavo? Moa continua acreditando na boa fé de Gustavo e comenta: Deixa isso pra lá. Eu conheço o Gustavo. Acho que ele não faria mal nenhum a Clarice. Patty diz: Isso é o que ele quer que a gente pense, Moa. A gente tem que descobrir o que o Gustavo fez naquela noite. Nesse momento, Rico se aproxima do local e nota que o trio está conversando em um tom misterioso. Intrigado, ele se pergunta: Do que será que eles estão falando tão baixinho? Eu vou dar um jeito de ouvir o que é. Com todo o cuidado do mundo para não ser visto, o rapaz gruda os ouvidos na porta e começa a escutar toda a conversa. Enquanto isso, Ítalo encara os dublês e avisa: Custe o que custar, eu vou descobrir o que aquele Gustavo esconde. Deixem comigo. Sorte que a Anitta me contou isso sobre o Gustavo. Em seguida, o trio continua conversando por mais um tempo. Minutos depois, Ítalo se prepara para começar a sua investigação sobre a vida de Gustavo. Ao ver a cena, Rico se esconde rapidamente e se questiona: Por que será que o Ítalo quer investigar a vida do meu pai? O que está acontecendo? Eu tenho que dar um jeito de descobrir. Nesse momento, Rico decide invadir a sala de inteligência para conversar com Patty e Moa. Assim que entra, ele encara a irmã de Lu e pergunta: O que vocês estavam falando sobre o meu pai, Patty? Eu ouvi toda a conversa. Ao ouvir essas palavras, a dublê fica extremamente tensa e pensa se deve abrir o jogo com Rico ou não. Intrigado, o rapaz comenta: Vocês disseram que a Anitta te contou alguma coisa sobre o meu pai. Patty começa a andar de um lado para o outro e explica: É verdade, Rico. A Anitta me contou um lance aí que envolve o seu pai e que tem a ver com a Clarice. Nesse momento, Rico fica horrorizado com a acusação e pergunta: Vocês estão achando o quê? Que meu pai é um assassino? Com toda a seriedade do mundo, Patty responde: Ninguém tá achando nada. A gente não sabe de nada ainda. Moa interrompe e continua: Mas a gente tá querendo saber, Rico. O Ítalo já tá se movimentando para descobrir o que o seu pai fez naquele dia fatídico. Ansioso, Rico começa a roer as unhas e avisa: O meu pai não tava no Rio naquela noite. Eu também. Eu tava com ele em Araras. Eu posso garantir. Patty comenta: O que eu quero saber é o que ele fez antes de ir pra lá. Confiante, Rico avisa: Ele não tirou a vida da Clarice. Patty diz: Mas pode ter mandado tirar.
Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ítalo aparece pensativo sobre todas as informações que recebeu sobre Gustavo e se pergunta: o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tenho que dar um jeito de descobrir o que aquele sem-vergonha estava fazendo com a Clarice naquela noite. Há de ter um jeito. Intrigado, ele começa a andar de um lado para o outro, quando de repente ele tem a ideia de pedir a ajuda de um amigo hacker dele. Assim que chega na casa desse amigo, o instrutor de parkour pergunta: você consegue puxar as gravações de um local para mim? Eu tenho o endereço aqui. Provavelmente as câmeras de segurança de lá estão conectadas à internet. Eu preciso muito puxar essas gravações. Em seguida, o amigo de Ítalo avisa que consegue, mas que isso pode demorar algumas horas. Enquanto isso, Ítalo fica aguardando ansiosamente as gravações para poder descobrir onde Gustavo e Clarice foram naquela noite. Nesse momento, em outro canto da cidade, Marta toma uma decisão importante, que poderá causar a maior reviravolta na trama. Decidida, ela vai atrás de Regina para contar a ela sobre a sua escolha. Assim que fica frente a frente com a mulher, Regina nota que ela está com um comportamento estranho e questiona: Tá tudo bem, dona Marta? Que cara é essa? Por acaso aconteceu alguma coisa? A mulher responde: eu precisava falar com você e com o Léo. Intrigada, Regina pergunta: o que foi, dona Marta? É algo muito importante? A mãe de Clarice responde: eu decidi me afastar da SG definitivamente. Eu vou deixar todos os cuidados da empresa ao comando seu e do Léo. Nesse momento, Regina dá um sorriso de canto e pergunta: você está falando sério, dona Marta? Como assim? A mulher responde: eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora, mas eu preciso que você e o Léo cuidem muito bem da SG neste meio tempo. Ao ouvir essas palavras, Regina começa a comemorar internamente e avisa: claro, dona Marta. Eu e o Léo vamos fazer uma ótima gestão aqui dentro da empresa. Preocupada, Marta desabafa: o meu medo é que o Léo não é muito responsável. Ele não sabe lidar muito bem com a questão de prazos e horários. Eu preciso que você tome conta do meu filho, Regina. Nesse momento, Regina encara Marta e avisa: com certeza. O sonho do Léo é ficar no comando dessa empresa. Tenho certeza que ele não vai fazer nenhuma besteira. Marta explica: pois se eu souber que ele está fazendo alguma besteira, eu volto no mesmo dia de viagem para ver o que está acontecendo. Regina avisa: eu não vou deixar ele tomar nenhuma atitude precipitada aqui dentro, dona Marta. Pode confiar em mim. As duas continuam conversando por mais algum tempo, até que Marta decide ir atrás de Jonathan. Ao ficar frente a frente com o cientista, Marta conta sobre a sua decisão a ele e pergunta: você acha que é uma boa ideia, Jonathan? O homem responde: eu não sei, Marta. Eu acho que não tem ninguém mais capacitado que a senhora para comandar a SG. Mais preocupada do que já estava, Marta começa a andar de um lado para o outro e questiona: por que você está me dizendo isso? Você não confia no meu Léo? Jonathan responde: para ser sincero, eu não confio muito nele não. Eu temo que ele faça alguma besteira nesse tempo que você estiver fora. Intrigada, Marta pergunta: o que ele poderia fazer de tão ruim, Jonathan? O homem responde: qualquer coisa, dona Marta. A gente não sabe o que se passa na cabeça dele. Vai que ele me ordena a mudar a pesquisa da fórmula para ajudar na indústria bélica. Ou planejar dar um golpe milionário na empresa. Qualquer coisa. Ao ouvir essas palavras, Marta entra em estado de negação e fala:
Não fale assim do meu filho. Ele não é tão sem vergonha assim pra aprontar uma dessas comigo. Revoltada, ela sai do local e deixa Jonathan falando sozinho. Mais tarde, Léo se encontra com a sua mãe e ela conta a sua decisão a ele. Nesse momento, o vilão dá um sorriso de canto e comenta: Eu não acredito que você está confiando em me passar o cargo mais importante da SG. Sem imaginar que seu filho é um sem-vergonha, Marta avisa: Só não faça nenhuma besteira nesse meio tempo que eu estiver fora, meu filho. Eu estou confiando minha vida em você. Já pedi pra Regina ficar de olho em você, hein? Então se cuida. Léo dá um abraço em sua mãe e comenta: Eu sabia que alguma hora ou outra a senhora ia confiar em mim. Obrigado, mãe. Assim que fica sozinho, Léo começa a comemorar e já pensar em quais serão os próximos passos de sua caçada pela fórmula de magnésio. Mais tarde, ele decide ir atrás de Jonathan. Ao ficar frente a frente com o cientista, Léo avisa: Estou prestes a ficar à frente da SG mais uma vez. Agora talvez por mais tempo. E quero que você possa colaborar. Nesse momento, Jonathan arregala os olhos e pergunta: Colaborar? Colaborar com você? Colaborar com um cara que colocou a vida da própria irmã em risco? Em seguida, Léo fica extremamente nervoso e tenta manter a calma. Instantes depois, ele comenta: Eu não sei do que você está falando, Jonathan. Eu acho que essas acusações não levam a lugar algum. Jonathan explica: Eu só quero que você saia daqui e deixe eu trabalhar. Eu não vou dar moral para o que você está me dizendo. Ao ouvir essas palavras, Léo comenta com um tom debochado: Eu vou relevar toda essa sua mágoa e te propor um recomeço. É isso ou o laboratório também vai mudar de mãos. Eu não quero isso, Jonathan. Sem a sua genialidade, aquilo é só um monte de equipamentos. Você ainda pode fazer muitas descobertas aqui. Se alinha comigo. Vamos fazer história, hein? Ao escutar essas palavras, Jonathan fica extremamente fora de si e precisa se segurar para não voar no pescoço de Léo. Assim que sai do laboratório, Léo comenta consigo mesmo: Jonathan, ainda vou dobrar você. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ítalo recebe uma ligação de seu amigo hacker, que avisa que conseguiu resgatar as gravações que foram perdidas. Assim que chega, ele pega um pendrive com os arquivos e vai para sua casa. Ao chegar, ele começa a analisar todas as imagens, quando de repente, ele toma um dos maiores sustos da vida dele. Nesse momento, ele descobre que um dos motoristas da loja de noivas trabalhou para Gustavo na noite em que Clarice foi encontrada sem vida. Intrigado, ele decide ir atrás de seus aliados e mostrar o que encontrou a eles. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.